No episódio de hoje, a gente tem a honra de receber a doutora Jalusa Deon Kish, da Embrapa Suínos e Aves. Tudo bem, Jalusa? Tudo bem, Jamil, tudo bem. E vocês, como estão? Tudo bem. Já de antemão te agradecendo aí pelo teu tempo, em tempos onde a gente fica muito conectado, com talvez mais demandas, a gente sabe o quanto é concorrido o nosso tempo hoje. Muito obrigado por aceitar o convite do Suinocast estar aqui conosco. É um prazer para mim e eu agradeço aí em nome da Embrapa, em nome do nosso núcleo de pesquisa. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Jalusa, antes de a gente entrar no tema central aqui da nossa conversa, que é a relação entre doenças e problemas de campo que complicam no frigorífico, tu poderia nos dar um pouquinho do teu background, assim, como que tu chegou até ser a Jalusa de hoje? Bem, Jamil, eu sou veterinária formada na URGS, né, da era AF, né, antes do Fernando, digamos assim, né. Quando eu me formei, ele estava chegando no Brasil e fui aluna do Ivo e do Davi, e estagiária deles, enfim, o professor Ivo me trouxe aqui para a Concórdia depois, porque eu sempre tive a impressão que eu sabia muito pouco, né, quando eu me formei eu achava que eu não sabia nada. Escolhi a área de suinocultura, foi uma decisão super pragmática, porque era estourada a melhor disciplina do curso. Então, eu já sabia disso antes de ingressar, já ingressei, né, alerta. E aí vim para a Embrapa fazer um ano de especialização, depois fui para o mestrado, e naquela época se concentrava aqui o doutor Yuri Moraes, doutor Itamar Piffer e o Davi, e eles me convidaram, então, para fazer o mestrado. Aí fui para o mestrado, foi a melhor época, porque foi muito bom. Nós éramos 3 alunos e com todos esses professores, né? E ainda com o Mário Pens, lá na zootecnia, que também era professor na época, então foi muito rico. Depois disso, eu fui dar aula na universidade, na Urcamp, em Bagé, com clínica de suínos. Foi uma época bem bacana do ponto de vista de ter que estudar e de trabalhar todas as doenças, né? Fiquei 4 anos lá. E aí fui para o doutorado, conheci a doutora Marisa Cardoso, que fez toda a mudança na minha vida, né? Na minha defesa de mestrado. Eu não conhecia ela antes. E a Marisa foi um presente, assim, porque até hoje a gente trabalha junto, ela tem um rigor científico e uma competência muito boa, me ajudou muito. Então, a gente faz compartilha, assim, características completamente diferentes, né? Eu sou mais do campo, mais da indústria, ela mais com esse aspecto científico, então funcionou, né? E durante o doutorado, eu ingressei no doutorado em 2000, abri o concurso na Embrapa. E aí eu conversei com o pessoal, a gente teve a permissão de estudar lá no PG, ao que agradeço até hoje, né? E aí estudamos uns 2 meses, fiz o concurso e entrei, fiquei em primeiro lugar, né? E aí o doutor Itamar Piffer estava aposentando e vim para cá. E vim com esse objetivo de fazer essa interface entre o campo e produção de alimentos seguros. Né? É uma interface que ela é complicada, né? Porque tem todas essas questões de comércio, de imagem, de consumidor, sempre os assuntos são meio críticos, assim, né? São delicados, mas tem pouca gente trabalhando nessa interface, então, digamos assim, que não foi tão complicado, foi trabalhando, né, Jamil, um projeto atrás do outro, indo para o campo, indo para frigorífico, e nesse período, através dos estudos de salmonela, que a gente fez uma sequência de trabalhos, a salmonela me levou para a inspeção com base em risco, porque o patógeno principal é a salmonela, e depois, nesse perfil aí de trabalhar esses problemas de saúde, veio a questão da resistência dos antimicrobianos, né? E aí, no projeto de inspeção, eu já tive uma contraparte muito forte no Ministério, né, que trabalhar com regulatório também é uma coisa delicada, porque a gente tem que manter a interlocução, a gente está sujeito a muita troca de governos, né? Nesse projeto aí, nós trocamos meia dúzia de ministros. Então, cada vez que trocava um ministro, íamos nós a Brasília contar a nossa história, né, para manter os projetos, né?
Mas, na minha opinião, é o que faz diferença, porque tu tem um impacto que realmente ele é nacional, né? Então, acho que é complicado, às vezes é mais cômodo estar trabalhando com algum patógeno, alguma coisa mais específica, assim, do que empurrar a máquina do jeito que a gente tem que empurrar, né? Porque para apoiar a política pública, tu tem que chegar no final, tu tem que chegar na regulamentação, então isso dá bastante trabalho. Mas eu estou super satisfeita, né? E é um dia após o outro, né? Eu acho que qualquer trabalho dá bom resultado, a gente não precisa ser... claro, tem gente que é muito brilhante, né? Bom para eles, mas eu acho que o acúmulo da experiência vai resolvendo a vida da gente. O brilhantismo, às vezes, surge com a experiência também, né? Depende um Mas pouco é dela. isso. Fazer boas escolhas, né, Jamil? Saber aonde que aquilo que mexe mais os ponteiros, né? Porque a Embrapa tem uma característica muito interessante. Ela tem as mazelas, né, das instituições públicas que tem no país, em outros países também. Mas a Embrapa tem plano diretor. Então, ela faz planejamento, ela nos exige resultado. Se a gente promete alguma coisa e não cumpre, a gente tem que dizer por quê, né? Então é interessante isso, porque a gente reflete muito de onde que a gente pode realmente ser mais efetivo e fazer mais a diferença, né? E eu, particularmente, acho que essa área de apoio a políticas públicas, ela é muito importante para o nosso país. E, principalmente, ter alguém que é da produção, né? Um setor que eu acho que daí conecta melhor, né? Então eu acho que a coisa legal do meu trabalho é conseguir ter essa interlocução com o setor e com o regulatório, né? Legal. É mais ou menos isso. Legal. Quantos anos de Embrapa, Jalusa? Eu vou fazer 20 ano que vem. 20 anos. Genial. Muito Eu bom, dei a muito minha bom. cartinha para a Embrapa no dia do baile da Braves de 2001 aí. Olha só. Naquele dia. Que legal, Exatamente. que legal. Genial, Jalo, genial. E entrando já na parte do conteúdo técnico da nossa conversa, Jalo, o que tu consideraria assim como sendo as principais doenças que geram complicações hoje em dia do frigorífico, as que mais complicam no frigorífico? Jamil, tem várias, né? Nós fizemos um trabalho que nós estudamos as ocorrências, né? E aquilo que desvia e que dá condenação parcial ou não, né? De 2012 a 2014, e a O concurso são aderências, né? Então, 4,5%, que se a gente pensar no nosso abate da época, que eram, sei lá, 30 milhões de suínos por ano, esse número é muito alto, né? E são doenças que estão totalmente relacionadas com a ocorrência no campo, né? Porque aquilo ali é uma cicatriz, digamos assim, dos problemas que tiveram aí de pleurites, peritonites, pericardites durante a vida do animal e que se mantém, né? Porque toda doença que causa que libera essa fibrina, digamos assim, ela faz a fibrose inevitavelmente. Então, elas são as principais. Mas aí nós temos outras, né? Nós temos as artrites, nós temos abscessos e lesões suporadas somadas, ela dá uma quantidade importante também, né? De 0,7%, 0,8%. Nós temos uma publicação na Embrapa com isso, né? Que no detalhe, assim, para cada órgão, com todas as condenações, bem extensiva, que pode ser consultado. Mas, enfim, essa seria lá dentro do frigorífico. Eu gostaria de chamar atenção para o antemortem, né? O que nos incomodou no antemortem nos últimos tempos foram as lesões de Senecavírus, né? Que são semelhantes com a aftosa, né? Então, nós temos essa questão, né? Nós temos uma IN com as doenças notificáveis e nós temos também um regramento para as áreas livres, né? Então, a área livre tem que fazer diagnóstico diferencial. E quem faz o diagnóstico diferencial é o serviço oficial, que é operado pelos estados. E aí a gente já tem diferenças, né? Porque os estados são diferentes, enfim, né? Então, isso foi uma coisa que em alguns anos atrás complicou bastante, porque se interrompia
abate, né, e até ter o diagnóstico, até, digamos assim, descaracterizar a possibilidade de ser aftose. Então, isso criou muito problema. Aqui em Santa Catarina, especialmente, a gente teve bastante problema. E aí, obviamente, dependendo do surto, né, quando isso acontece de uma forma de pandemia, digamos assim, né, tu tem muita demanda, inclusive do serviço oficial. Então, daqui a pouco, tu não tem mais perna para dar conta dessas questões todas, né? E o ano passado teve uma resolução que assinaram juntas a diretora do DIPOA, a Ana Viana, e o diretor do Departamento de Saúde Animal, regrando isso, né? Mostrando que no momento em que o serviço oficial do Estado liberar na granja, fizer auditoria na granja com 30 dias anterior à ocorrência, porque daí o estudo que é feito na granja é um estudo epidemiológico, não é só da lesão, né? Tem outros sintomas, tem febre, tem outras questões em outros animais, enfim, libera-se o abate. Então, eu acho que depois dessa deliberação do ano passado, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, mas mesmo assim precisa chamar o serviço oficial para fazer essa avaliação, né? Então, e outro aspecto importante são os aspectos tecnológicos de dentro do abate, né? Então, contaminações, por exemplo, acontecem bastante, porque nós temos, por mais que no Brasil nós não temos a velocidade de abate liberada, né, como, por exemplo, Estados Unidos é liberado. Então, imagina, né, a velocidade que quiser. Então, isso realmente complica bastante. Aqui no Brasil, não, existe regramento para isso, mas mesmo assim, são segundos. Então, a possibilidade de ter problema de evisceração, por exemplo, rompimento de vísceras, e aí vem a importância do jejum, né? Essas coisas pré-abate que precisam ser, manejo pré-abate que precisa ser bem feito para evitar essas contaminações, né? E a contaminação fecal vai ser um problema, porque vai espalhar salmonela, vai violar os programas de autocontrole, então tem uma série de problemas decorrentes disso, né? Então, são várias elas, né? Várias doenças, assim, problemas que vão complicar lá no abate e que podem ser prevenidos no campo. Certo. E já, Luci, hoje, por exemplo, usar o exemplo de Santa Catarina, se um lote chega com vesículas no focinho, algumas lesões de coroa de casco, chega no frigorífico assim, como que procede? Se vem sem a descaracterização pela SEDASC, que é quem faz a operação do serviço oficial de saúde animal aqui, vai interromper o abate até... Vai ter que segregar e vai ter que investigar, vai ter que mandar, coletar material e esse processo todo, né? Certo, então, certo. precisa vir o lote, mesmo que seja Seneca vírus, que tenha as lesões, ele precisa vir com esse laudo, digamos assim, do serviço oficial que olhou a granja e disse que é Seneca, que é compatível com Seneca. Até porque isso para todo o Brasil, né? Porque quem deliberou isso foi a saúde animal e o DIPOA. Então, isso aí é para todo o Brasil, né? Sim, sim. Porque eu conversava com alguns amigos lá em Minnesota, que eles recebem amostras 24 horas por dia para descaracterizar a aftose, né? Para prosseguir com o abate. E muitos momentos da vida desses meus amigos que estudam lá é ficar correndo o teste para poder liberar o abate, né? É isso aí. Certo. E que também vai enroscar em infraestrutura de laboratório, né? Exatamente. Sim, porque imagina, aí né? começa a aparecer a realidade, né? Os problemas, né? Sim. E tu falou um pouco, né, de jejum e manejo pré-abate. O que tu vê que o campo mais erra, assim, em relação a todas essas condições que a gente já falou, tanto de pneumonias, pleuresias e até abscessos. O que tu vê que o campo hoje tem mais errado, Jalo? Jamil, eu acho, na minha opinião, é que a gente precisaria, primeiro, que o veterinário ele tem que ter uma visão corporativa,
né? Então, a gente vive... tem um jargão que a gente diz que nós produzimos carne, não suíno, né? E é interessante isso, que a opinião, se você perguntar para um veterinário do agropecuário qual é o maior problema é aquilo que ele atendeu nos últimos dias. E para o sanitarista do corporativo, o problema é a chegada, né? É lá no final, o que foi entregue no final, inclusive com o rendimento das unidades. Então, a gente já percebe que tem uma visão diferente. Então, eu acho que tem que ter essa visão mais corporativa de que o resultado final, porque assim, ó, toda condena é um fracasso, né? Na minha opinião. Porque é o suíno mais caro que tem. Ele usou todo o sistema para chegar lá no final e virar um passivo ambiental em muitos casos, né? Porque a questão, assim, o quanto custa a condenação ou o aproveitamento condicional, a gente tem até dificuldade de calcular, porque depende, inclusive, do abate, do abatedor. Se tem fábrica, se consegue utilizar esse material ali, ou se tem que mandar adiante, né, a matéria-prima que é desqualificada, enfim, é uma coisa que é complexa. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, é a gente se dar conta que tu tem que entregar lá no final uma carcaça que não perdeu nada, né? E é claro que os sistemas têm falhas, que a gente não vai idealizar, mas nós precisamos minimizar, né? E talvez o que nós precisamos pensar é num programa sanitário integrado. Porque se tu tem doença respiratória, se tu tem falha de vacinação, por exemplo, nessas doenças aí que... tem vacinação, uma vacina muito cedo, porque quer ajeitar com manejo, né? Ou tu tens uma doença que ela vai produzir a fibrose porque ela faz a serosite, né? Então, se a gente não trabalhar no controle dessas doenças dentro, na minha visão, de um programa sanitário integrado, porque nós não vamos trabalhar só com um, né? Eu acho que a gente tem que pensar nessas pirâmides sanitárias e colocar o resultado do frigorífico nessa conta, né? Quem é que vai pagar essa conta? Então, a redução dessas perdas no frigorífico fazem parte disso, né? E porque eu não consigo ver alguma coisa muito isolada. É claro que fraturas, por exemplo. Eu tenho fratura no pré-abate porque o transporte é mal feito. Bom, daí é pontual, né? E isso não acontece de uma forma geral, são em algumas unidades, com alguns clientes, né, são coisas mais pontuais, porque a gente já entendeu, né, que precisa transportar melhor os animais. Dando um exemplo mais radical, mas se a gente olhar para abscessos, o que é, Jamil? Abscessos é bom manejo, higiene, agulha, nas injeções, quer dizer, os abscessos que acontecem nas injeções de vacinação, por exemplo, é limpeza e desinfecção, né? Então, tem aquelas artrites, aqueles problemas de leitão, que daí estão mais relacionados com o manejo de maternidade, digamos assim, qualidade de piso, né? A qualidade de piso também é importante, porque em função das lesões de aparelho locomotor, que são porta de entrada para abscessos, né? Mas tem umbigo, tem artrite, tem para todos os gostos, né? E mais tarde, digamos assim, as vacinas, né? As injeções de vacinas, o que mais? Canibalismo, né? Canibalismo é uma coisa importante, porque abre uma porta de entrada para abscessos ao longo da coluna vertebral e muitas vezes até com pneumonia embólica, dependendo da distribuição desses patógenos, né? Pneumonia embólica é uma coisa que ela vai ser olhada na inspeção, né? E ela causa condena também, numa quantidade um pouco menor do que a gente falou antes, mas pneumonia ativa, ela condena também. Então, são essas questões, assim, eu não consigo individualizar, né? Eu acho que a gente precisa ter limpeza e desinfecção, a gente precisa entender que tu não pode injetar um animal ou cortar um dente, alguma coisa com material contaminado, né? E, por exemplo, o canibalismo, ele precisa ser estudado individualmente, porque ele é muito multifatorial, né? Em algumas situações ele é ambiência, em outros ele é equipamento, quer dizer, falta de espaço no comedouro, por exemplo, né? Enquanto um está comendo, o outro está lá
mordendo a cauda, e aí depois que um começa, os outros terminam, né? Então, e tem níveis diferentes também, né? Nesses planos que a gente fez junto com as agroindústrias, a gente vê, assim, tem níveis diferentes, né, de canibalismo. Eu diria que os abscessos, assim, é mais lesão por injeções, né, as vacinações, principalmente, e canibalismo, que chegam no abate. Mas lesão de casco acontece todo dia, mas elas são muito comuns em reprodutores, né? Eu falou várias coisas aqui que eu fiquei pensando, já, por exemplo, essa questão das metas estarem alinhadas, né? A meta do frigorífico estar alinhada com a meta do veterinário da terminação, com a do sanitarista, porque às vezes a gente fica um pouco com uma viseira, assim, né? Tapando, focando em conversão alimentar, mas se eu tenho conversão alimentar e o animal se machuca no carregamento, se ele é riscado, machucado, prego, aquilo, a condena do frigorífico custa mais caro do que o animal morrer na granja, né? Então, eu acho que é esse o ponto crucial, né? E essas metas alinhadas faz todo mundo trabalhar no mesmo sentido. Obviamente, né? Não vai culpar o veterinário da granja, o extensionista, por tudo que aconteceu no frigorífico, mas tem que estar enganchado isso, né? Porque senão a gente fica lutando por metas diferentes, né? Exatamente, e os nossos colegas têm pouco tempo, né, então a atividade deles principal é apagar incêndio, então eu acho que a vida deles é bem complicada, quando eu vejo o número de granjas que o cara tem que correr, né, então ele vai aonde o problema tá, onde o fogo está maior, né. Sim. Então, mas é isso. E o programa sanitário, ele tem que ser integrado, e essa conta precisa ser de todo mundo, né? Então, é mais ou menos isso que eu acho em relação, e não só a isso, né? Eu penso isso para várias coisas, né? Desde controle da salmonela, controle de tudo, tem que ser um programa sanitário integrado. Sim, é isso que tu mencionou, a gente produzir carne, não suíno, né? A gente é um alimento, que é um animal que vai ser transformado em alimento, e eu acho engraçado, porque a gente foca muito nessa questão da performance, do consumo, da ração, mas os animais ficam 120 dias cobertos de esterco, sujos, sem limpeza, sem higiene das agulhas, né? Então é um pouco dicotômica essa visão, e eu gosto de falar com todo mundo que eu bato papo sobre especialista em sanidade, que bem isso que tu falou, né? A gente está treinando veterinários a apagarem incêndios e a gente fica muito reativo, né? Fica muito reativo de ver um sintoma, ver uma lesão macroscópica e medicar com tal medicamento. É uma coisa muito que acontece depois, né? Uma reação, né? E esse planejamento sanitário, um plano sanitário, entender um pouco mais macro a visão da sanidade, acho que é uma falha que a gente tem que dar uma melhorada na nossa visão da produção, quando a gente fala em sanidade. Jamil, eu vou fazer um comentário aqui meio antipático, mas eu acho assim, os nossos colegas, eles não são pagos para fazer um bom trabalho técnico no campo. Estou falando da massa, né, que trabalha. Normalmente, quando tem alguém que se destaca, de uma compreensão melhor, ele vira supervisor e começa a mexer com gestão, entende? Não se paga bem, a gente brincava, que quer que pague para ter um bom patologista lá no campo, né? O cara mostrou que ele tem talento, ele veio para uma situação onde ele não, a decisão técnica já, ele não está ali com o produtor, né? E eu acho que é esse contato com o produtor, quer dizer, nós precisamos ter técnicos bons e treinados para estar no campo, para estar olhando, e eu acho que a gente tem uma falha muito grande aí. Né? O cara começa num treinamento, ele já sai, claro que ele sai, porque para ele ganhar como veterinário, ele já precisa estar acima, senão ele não consegue ganhar o mínimo, né? Sim. Ou ele sai da empresa. Exatamente, né? Ou ele é treinado para ascender na empresa ou para ir para o mercado, né?
Então, eu acho que esse é um problema, e os caras estão certos, né? Porque que vão ficar... não estou dizendo que a conduta é essa mesmo, mas eu acho que a gente precisa dessa experiência, desse treinamento lá no campo. E a gente observa, assim, ó, Jamil, quando tu começa a ser chamado para avaliar alguns quadros, os clínicos, que o pessoal já chamou, já foram lá, muitas vezes são coisas simples, que o que precisa é serenar, olhar os dados, olhar, juntar as coisas, fazer uma boa coleta de material, quer dizer, não tem muito mistério, na verdade, né? O 10% de complicação vai ser complicado para todo mundo, né? Quando a coisa é muito bruxa, digamos assim. Estou falando da parte de sanidade, diagnóstico, essas coisas, né? Então, e a questão, por exemplo, da performance, eu acho que está certo, né? Porque a alimentação é o maior custo. Então, a gente tem que tratar bem disso, né? Mas não é só isso. Não é só isso. E a sanidade vai sabotar justamente essa performance também, né? Então, tem que ser integrado, né? Sim, sim. Não, sem dúvida. E é muito mais fácil defender a nossa cadeia, né, Jalo? Quando a gente divulga fotos, imagens de uma granja limpa, de um produtor feliz, de animais sem abscessos, né? Muito mais fácil de ter uma imagem melhor da produção dessa forma, né? E outra coisa também que eu acho que está relacionado com o retorno financeiro, que é quando as coisas estão melhores, digamos assim, financeira, aí a gente começa a enfiar bicho dentro da granja e a gente começa a atropelar as regras sanitárias. E aí isso vem ali na frente, né? Então, porque o nosso produtor, quando ele começa a ter um rendimento melhor, ele quer aproveitar a fase, a buena onda. E também não está errado, porque não tem um regramento, digamos assim, ou uma garantia de que ele vai ter um retorno legal sempre, né? E o retorno do produtor é para toda a cadeia, né? Porque todo mundo ganha mais quando a coisa está economicamente rentável. Então, essa é outra coisa, porque daí a gente começa a realmente infringir as normas que são básicas, que é essa aí, de limpeza e desinfecção, de vazio sanitário, né? A gente pode questionar o tipo, a gente pode questionar o tempo, mas eu acho que a gente não pode questionar o mérito, né? Então, eu acho que essas questões econômicas, especialmente com um país que nem o nosso, eles acabam sabotando, né? E quem é que vai dizer que o cara não tem razão, se ele passou 3, 4 anos meio que no vermelho? Sim. Difícil, né? Exato. Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente está filosofando, mas é por aí, né? Não, claro, e daí algum lado sempre vai pagar uma conta um pouco maior, né? E geralmente nesses casos, até quando a gente conversa com a doutora Anne Lara, o Ricardo Nagai, o vazio negativo, né? Não dá para fazer, não tem tempo para fazer vazio, né? Então, horas de vazio. Contado em horas, né? Exato. Jalo, aí. E falando um pouco mais da questão da inspeção das carcaças, assim, a gente conversava até um pouco antes aqui, tu vê alguma coisa super ou subestimada na inspeção das carcaças? E se tu pudesse dar alguns exemplos, assim, de sistemas europeus, alguns países, algumas coisas assim que tu já viu ser diferente daqui? Assim, ó, Jamil, variabilidade tem, né? Porque são critérios e são autoridades sanitárias e cada frigorífico tem as suas pessoas e a gente sempre brinca, né, que se botar 5 veterinários numa sala vão ter 5 opiniões, então existe variabilidade. Teoricamente, os critérios são regrados, existe a 711 que regra o destino, porque eu acho que o que tu está perguntando um pouco é sobre o condena ou não condena, né? Nós passamos por alguns períodos mais críticos antes do último RISPOA, com linfadenites, por exemplo. Porque aqui, o pessoal da Embrapa, aqui, o Mores, trabalhou com linfadenite muito tempo, e junto com o pessoal da inspeção, e alguns colegas já tinham um entendimento que não estava na norma, né? E agora foi para a norma.
Então, por exemplo, se tiver uma lesão de linfadenite em um sistema, no sistema digestivo, libera a carcaça, né? Libera a carcaça. Então, podem existir variabilidade de critérios, né? E isso também a gente discutiu muito durante o projeto da inspeção com base em risco. Tá? Porque a inspeção com base em risco, o que ela propõe? Ela propõe um compartilhamento de responsabilidade entre a indústria e o serviço oficial, e o foco do serviço oficial é doenças que podem atingir o consumidor. Tá? Basicamente salmonela, porque a grande questão de suínos, né, o grande perigo, digamos assim, é salmonela. Né? Os outros são todos dentro da análise qualitativa de risco que a gente fez, os outros são baixos ou muito baixos. Estou falando suinocultura tecnificada industrial brasileira. Isso pode mudar em outras regiões do mundo. Uhum. Né? Por exemplo, Inglaterra, que tem sistema ao ar livre. É outra dinâmica, né? Aí nós temos toda a questão de trichinela, nós temos outros problemas que lá são importantes e que para nós não são. Então, essa questão da análise de risco que o RISPOAD 2017 trouxe como brecha para análise de risco conforme o sistema de produção vai melhorando, porque assim, com a evolução do sistema de produção, o que acontece? Elimina alguns perigos, então, por exemplo, se cercose já não é nosso problema, a trichinela nunca foi, né? Tuberculose, né? Essas coisas vão sumindo meio que naturalmente, digamos assim, né? Pelo confinamento também, então as parasitoses, elas perdem, né, essa oportunidade de fechar seu ciclo. Por outro lado, tu confina e tu tem mais problema de bactérias, né, que a inspeção não consegue enxergar. Então, o que o DIPOA fez? Fez a IN 60, que é uma normativa de autocontrole com também a parte de controle oficial, onde se olha salmonela e enterobactérias, tá? Dentro de uma lógica de avaliação de processo. Tá? Então, por isso das entero, com um gráficozinho de controle de processos, para dizer, ó, nós estamos uma amostragem que ela é reduzida, se a gente pensar no tamanho do abate, mas ela é constante. Então, os abatedouros grandes precisam amostrar praticamente toda semana. E aí, se violar, vão ter algumas discussões, né? Obviamente, vai ter que mostrar um plano, o que está fazendo para melhorar, mas isso se discute com o CIF. Então, o CIF já começa a olhar para dados, né? Menos do que para lesões. Né? Essa é a proposta, especialmente aquelas que a gente chama de tecnopatia, porque até uma pneumonia que é causada por um patógeno, um APP, por exemplo, que não é de interesse em saúde pública, ele pode ser considerado uma tecnopatia, é um problema do sistema de produção, né? Mas ele não tem problema de saúde pública. Então, essa variabilidade existe em outros países também. Tá? A Europa já há vários anos tem a normativa que teoricamente é para a comunidade europeia, de inspeção só visual, tá? E alguns países não conseguem fazer. Por quê? Porque tem muita lesão, porque não é o mundo inteiro que é a Dinamarca, né? A Dinamarca, ela puxa o bonde, digamos assim, pelo seu status, né? E pela importância da suinocultura para o PIB do país, então eles vão estar sempre na frente, né, puxando isso, a importância na exportação, enfim. E os outros países, a Holanda chega junto, digamos assim, né, porque também tem a Avion, que é uma grande empresa lá, que o que eles fazem impacta demais, porque a grande maioria do suíno está na empresa, né. E a Alemanha tem diferenças de regiões de menores, de produtores menores, né, que se adaptam com mais dificuldade, digamos assim, e outros países que não conseguem, que botam tanto empecilho que no final da história a inspeção somente visual não aconteceu. E hoje eles estão com uma outra proposta, que é uma proposta bem legal, com determinação de metas para o abate, para o campo, e um trabalho integrado. Então, mesmo eles estão falando menos de inspeção apenas visual, na verdade,
né? Então, e a nossa proposta nunca foi uma inspeção somente visual, sempre foi com base em risco, né? Se aparecer alguma coisa diferente, a gente vai ter que olhar, né? E claro que essa avaliação de risco, a gente imagina que pelo menos a cada 10 anos ela precisa ser refeita, né? Porque ela não é estática, né? E até agora já fiquei pensando, a gente vê uma automação de alguns processos no abate, né? E muito maquinário novo entrando. Eu confesso que vi alguma coisa já, mas com certeza tu já viu mais do que eu. Tu vê alguma preocupação ou alguma coisa boa relacionada à inspeção com esse reduzido número de pessoas dentro do frigorífico mesmo, por usar mais máquinas? Eu só vejo coisa boa, né, Jamil? Obviamente que precisa validar, né? Existe a possibilidade, por exemplo, tem sistemas que trabalham com espelhos, né, para conseguir enxergar imagens, né, detecção de imagens para lesões. Claro que não é para tudo, mas já desafoga bastante. Então, traumas, lesões de pele, coisas que são mais fáceis. Então, sim, já tem sistemas. Até aqui no Brasil já tem alguns trabalhos que tentam até contaminação, né? Eu acho muito difícil substituir o olho humano do ponto de vista de inspeção, mas certamente dá para dar uma boa aliviada, né? Digamos assim, e trabalhar com a sensibilidade dessas tecnologias, e o que não dá, o que não consegue, aí sim, aí usa o recurso humano. E na questão da operação do abate, tem uma questão que eu acho que é bem importante, que é a homogeneidade dos animais, tá? Que isso toca lá para o campo. Por quê? Porque tu vai ter um equipamento que obviamente, ele faz uma leitura, né? Ele tem ali uma margem de erro, ele vai ler por exemplo, para fazer a abertura abdominal, né? Ele vai ler aquela carcaça e vai calcular onde é que é a linha que ele tem que cortar, mas quanto mais homogêneo, melhor, porque a gente dá mais condição para o sistema funcionar, né? Eu já conheci situações onde no começo tinham mais problema, inclusive de rompimento de víscera, mas com o passar do tempo, com o treinamento e com a validação, a coisa tende a melhorar, né? Então, eu acho que é muito bem-vinda a tecnologia, e eu acho que outra coisa bem importante, a gente deveria ter um sistema de informação em real time, né, em tempo real. E uma coisa que me assusta muito, assim, que eu acho, o cara está olhando o PCC, por exemplo, de contaminação fecal, e isso vai virar um gráfico que o gerente de qualidade vai ver no outro dia, mas essa carcaça já foi. Então, eu acho que TI dentro do frigorífico pode ajudar muito. Começou a dar rompimento lá no equipamento, a gente tem que parar esse negócio agora, porque senão vai parar só de noite, né? E vai limpar só de noite. Então, eu acho que tomadas de decisão em cima de sistema de informação dentro do abate seriam bem interessantes também, né, nesse grupo aí de tecnologia, sem falar no sistema integrado, né, boletim sanitário, junto com SIGCIF, o serviço oficial lá da granja, junto com o federal do frigorífico, né, que tem boletim sanitário, mas é no papel, né, então, essas questões aí a gente tem muito, muito, muito para melhorar. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Em todos os cenários, a tecnologia ela vai ajudar de alguma forma. Eu vejo dessa forma também quando a gente vê em registro de informações de cargas de ração, mortalidades, software que predizem mortalidades. Eu acho que tem muito a gente tirar de suco dessas tecnologias. Eu acho que vai ter um dia, por exemplo, que sabendo o quanto, isso vai orientar, inclusive, os programas de monitoramento, né? Então, quem é que a gente vai amostrar? Daqui a pouco a gente não faz a amostra só aleatória, mas a gente olha também para aquilo que é de risco, né? E isso acontece em outros países. Então, o cara vai olhar se tem resíduo de antibiótico para aquela carcaça que está escrito no boletim que o lote foi medicado, ou que recebeu mais do que uma medicação, ou que teve alguma coisa de doença, uma intercorrência, alguma coisa, né?
Uhum, uhum. Então, isso certamente vai ajudar. Para países que são muito exportadores, isso já acontece, né? Porque eles não querem correr o risco. Sim, sim. Não, sem dúvida. E esse é um ponto, né? Essa questão da exportação, felizmente, ela nos guia a uma melhoria, ela nos obriga a algumas melhorias aí importantes. Deixa eu só tocar antes que eu esqueça, né? Essa questão que tu falaste de exportação, essa é outra coisa vinculada às doenças infecciosas na produção, tá? Se a gente revisar os requisitos internacionais, para vários países, eles exigem assim que o lote seja criado, que o lote não pode ter tido contato com animais com algum processo infeccioso e muitas vezes não pode nem ter sido abatido. Então, onde é que vai bater um Seneca? Na certificação internacional. E a certificação internacional é uma coisa que nós todos deveríamos ler. Porque tu olha aquele certificado e tu pensa, pá, será que eu assino esse negócio? Sabe? É um bom exercício do que a gente está assinando, né? Então, essa questão das doenças, de surtos de doenças infecciosas, elas impactam, inclusive, para quem tu está vendendo, né? Porque daqui a pouco, o seguinte, se for abatido, vai ter que armazenar esse negócio em um local diferente, ou daqui a pouco o abate daquele dia não pode ser liberado, não será liberado para exportação para país X. Então, a onda vai, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E já tu falou um pouco de antibióticos aí, né? O que tu vê alguma relação assim acontecendo com essa, não digo nem tendência, mas já presença de uso de antibióticos não digo em massa, mas agora a gente está medicando mais injetável ou vai estar medicando mais na água por estar tirando da ração. Uma relação entre isso e problemas que possam surgir no frigorífico? Olha, Jamila, quando a gente usa muito antibiótico é porque a gente tem muita doença, né? Então, eu acho que essa já é digamos, uma sugestão meio direta, assim, né? Claro que existe, na minha opinião, existe uma diferença entre programas mais generalizados em função de logística, né? Especialmente os in-feed, né? Os na ração, quer dizer, existe todo um investimento de fábrica de ração para poder medicar, e existe toda uma logística para um número de granjas grande. Então, dependendo daquilo que acontece na região, se estabelece um programa de medicação e aquelas granjas que não têm o problema vão receber também, porque estão naquele escopo, né? E que esse é um questionamento bem grande dessa questão de uso consciente, uso prudente, enfim, né? Então, a primeira coisa seria isso, quer dizer, estamos usando muito antibiótico, talvez porque o nosso programa integrado sanitário lá precisa melhorar, né? Nós temos as questões, obviamente, de resíduo, né? Que eu particularmente acho que a gente maneja bem, né? Existem violações, se a gente entrar no site lá do Plano Nacional de Controles de Resíduos e Contaminantes, aparece lá por ano em suínos, mas eu me arrisco a dizer que é uma violação baixa. Não sei se eu estou acostumado com violações de salmonela e coisa que é sempre a rodo, né? Então, aquilo ali me parece que é um número relativamente baixo. E, obviamente, a indústria tem as políticas para prevenir isso, né? Essa é outra questão. Acho que, daí se a gente for começar a diminuir aí o negócio, por exemplo, nos injetáveis, tu corre risco de ter problema de abscesso ou coisa assim, né? E penso que nós vamos chegar um dia num sistema de informação integrado que a utilização na granja pode impactar na amostragem. Então, tu tem mais risco de ter uma violação, porque tu faz uma amostragem que não é aleatória, tu faz uma amostragem induzida. Que isso pode fazer parte de um programa. Quando tu tem baixa violação, tu começa a apertar o sistema de amostragem para aparecer, né? Então, isso se faz em humanos o tempo todo, né? Para várias doenças, enfim. Então, isso seria até um avanço no programa. Mas, assim, outras questões mais diretas de detecção, eu não consigo enxergar, a não ser essa parte secundária, digamos, ou indireta,
né, do que representa o uso massivo, enfim, né. Para encerrar esse assunto, eu acho que não o antimicrobiano, mas a resistência, aí nós estamos falando de outra coisa, que aí nós estamos falando de bactérias isoladas de carcaça de suínos portadoras de genes de resistência ou resistentes. Né? Vocês viram, eu acho que eu até encaminhei para o grupo aí do pessoal da URGS, que nós já estamos com um plano de vigilância que vai começar com as amostras de salmonela da IN60 em suínos, né? Em aves já tem, os bancos de micro-organismos já tem mais tempo, mas os de suínos são mais recentes, e de bovinos são de 2018. E aí se inicia no Brasil um plano de vigilância para essas bactérias. Então, do ponto de vista de resistência, nós já temos o plano e essa coisa só vai piorar. Porque nós estamos trabalhando numa força-tarefa do Codex, que está no último ano, talvez seja atrasada em função da pandemia, né, que provavelmente a gente não vai conseguir fazer online, certamente esse ano não vamos conseguir nos reunir, mas são dois guias, um para controle, que é uma coisa que é técnico, que não tem lá grandes novidades, né, e o outro que é de vigilância. E aí a vigilância ativa, inclusive no ambiente de granjas. E esse sim, eu diria que vai dar uma chacoalhada. Porque, claro que nós vamos começar pelas amostras de frigorífico que estão lá no freezer do Lanagro, né? Obviamente, porque existe esse passivo que pode ser estudado e já está integrado com um programa de redução de patógenos. Mas isso vai chegar na granja. E vai chegar na ração, né? Então, e eu acho, assim, ó, que nos 5 anos nós estaremos tendo que mostrar vigilância e resistência. E isso me apavora, sabe, Jamil? Porque tu tirar o antibiótico da ração, tu não ter resíduo, é só tu cumpriu a regra. Agora, a resistência a gente precisa combinar com as bactérias, né? E tem muito mecanismo de resistência, de co-seleção, muito plasmídio que carrega junto o gene para tetraciclina e a gente faz 10 anos que não usa tetra e continua, mas usa uma doxy que está no mesmo pacote, entende? Porque esse negócio, ele é complexo. E às vezes tu não tem um gene específico, mas tu tem uma bomba de efluxo que está fazendo essa resistência e tu não consegue enxergar. Então, essa parte me assusta, porque os outros países já estão mostrando, né, inclusive os Estados Unidos, né? Estados Unidos começou pragmaticamente pelas moléculas que são de interesse maior em saúde pública, como sempre, mas eles têm aquele programa lá da Geórgia, do USDA, que eu conheci em 2005 e já tinha anos. Então, na hora de mostrar a evolução do programa, eles têm fatos e dados para mostrar. E nós estamos começando agora. Então, essa parte aí eu acho complicada, sabe? Essa parte eu acho complicada, porque mesmo os países, por exemplo, os relatórios da Holanda, que eu me lembro melhor, assim, que tem um relatório desse tamanho, redução bem acentuada da quantidade de uso e a redução na resistência não segue o mesmo gráfico. O gráfico não é tão lindo como o da redução, né? Porque tu precisa de tempo para conseguir ter esse impacto em resistência. Então, eu acho que isso aí realmente é o grande desafio. Eu acho que eu vou me aposentar nesse tópico aí. Sim. Eu acho que é uma das grandes preocupações e a gente está sempre atrasado, né? Porque se como tu falou, né? Se o gráfico ele não responde o mesmo padrão de gráfico imediatamente à redução, né? Ele demora, a gente está atrasado. A gente tem que começar, a gente tem que e às vezes pensar que retirar as moléculas, né, de risco é o primeiro passo, né? É só um passo, né? Existem várias outras coisas a serem alinhadas com manejo, com um programa integrado sanitário, né, para termos resultado com essa retirada, né? O projeto que a gente está fazendo agora
uma parte do projeto, uma solução de inovação, digamos assim, no vocabulário da Embrapa, é a gente avaliar quais são as práticas que impactam mais no uso. Então, tomara que a gente consiga ter isso. Então, nós vamos estudar diferentes práticas, nós estamos com uma adesão super boa da agroindústria, né, que é realmente, né, onde tem o volume da produção, e um dos objetivos é esse, é a gente dizer, ó, aqui onde tem origem única, o uso é muito menor do que onde tem múltiplas origens, por exemplo, né, e tentar, inclusive, ter uma avaliação econômica disso. Então, porque as estratégias também são diferentes, né? Se o negócio dá prejuízo, tem que ter uma estratégia para forçar a acontecer diferente do que aquilo que dá lucro, né? Então, por exemplo, a idade de desmame aumentou 28 dias, tá, mas 28 dias melhora muitas coisas na granja. Então, não é uma coisa difícil de convencer a fazer, né? Então, uma parte, a metade do projeto tem essa abordagem, né, de identificar as práticas, medir e tentar fazer essa avaliação, pelo menos para ter uma classificação econômica, se isso dá prejuízo ou não para o produtor, digamos assim. E aí vem programas de vacinação, biosseguridade, né, e forte a parte de biosseguridade interna, que é redução de pressão de contaminação, e é isso que tem que fazer. Essas pirâmides têm que pensar nisso também, né, Jamil? Ele faz parte dessa coisa toda e que quebra muito paradigma, né? Porque a produção em sítios, do jeito que a gente faz, juntando animais de várias origens, é muito complicado. E a formação de pirâmides é um grande desafio, né? E a gente espera que ela se pague, né? Sim, por muitas contas, inclusive essa da redução dos antimicrobianos. Jalo, eu fiquei muito feliz com todas essas informações que tu compartilhou aqui conosco. Se a gente entrasse, então, nesse papo da resistência e procurar estratégias de manejo, acho que daria mais umas 2 horas tranquilamente. A gente sempre faz 2 perguntas para os nossos entrevistados quando termina a parte técnica. A primeira é, eu queria que tu me recomendasse 2 livros, um relacionado à suinocultura, e esse eu acho que eu já sei qual vai ser, e um não relacionado à suinocultura. Ai, meu Deus, eu acho que no não relacionado talvez eu vá de Sapiens, que eu acho que é um bom livro, né? E eu que gosto de realidade, né? E relacionado à suinocultura, eu acho que a grande bíblia é o Disease of Swine, né? Porque ele te dá uma abrangência muito grande, né? Eu brinco com meus alunos aqui, eu digo, ó, vão lendo isso aqui que vocês estão na frente, né? Eu acho que seria o Disease of Swine, eu não sei se eu não elegeria um outro, especificamente sim, né? Então, sim. Por exemplo, na parte, quando a gente vai falar de alguns patógenos, a gente tem umas coisas muito interessantes, assim, de coisas específicas, né? De enterobactérias, por exemplo, tem um molecular de coli, salmonella, que é espetacular também, mas eu acho, assim, para a suinocultura, eu acho que o Disease manda bem. Perfeito, eu imaginava que era esse. E Jalo, a última, o que tu ainda tem vontade de fazer na vida? Ai, cara, eu adoraria que meu marido fosse fazer um pós-doc e eu na Europa e eu ficasse por conta para passear e desse essa oportunidade para o nosso pequeno, né? Acho que é isso, eu amo viajar, Jamil, acho assim, o meu sonho eu tenho que estar mais ou menos com 2 férias organizadas na minha vida, né? A próxima e a outra, para conseguir ter gás e estar feliz, né? Eu acho muito legal essa coisa, e gosto de ficar a tempo, né? Não gosto de viagem curta. Então, essa é a parte que eu curto. E qualquer tipo de viagem me agrada. Eu gosto de turismo urbano, rural, de natureza, histórico, né? E de arte também. Então, assim, eu acho que é isso isso me fascina bastante, assim, né? E agora, eu sou mãe velha, né? Eu tive meu filho com 45 anos. Então, tem coisas muito boas nisso, né? Já tem
algumas vantagens, algumas desvantagens. Eu acho que ele me faz, eu sou obrigada a ser um pouco mais jovem, né, do que eu poderia ser, porque ele demanda isso, mas tem muitas coisas relacionadas com a formação dele, né, do caráter, assim, que eu acho legal, né, a questão de experiências. Ele está muito parceiro, dorme em cima de mala, sem problema, sabe, fica um mês fora e não tem uma gripe, não tem um cocô mole, sabe. Então, eu acho bem legal isso, assim, a gente conseguir se organizar para isso, né? Mas eu digo assim, ele vai estudar, né? Que daí eu posso ficar light, né? Porque todas as experiências que eu tive até hoje foram muito raladas, né? Normalmente com muito mais trabalho do que tempo. Sim. Então, foram muito boas, mas assim, para ampliar um pouco, né? A gente fica muito careta, né? Estudando muito, trabalhando muito. Então, um ano sabático sem trabalhar ia ser muito legal. Mas eu não sei se isso é possível, não. Eu vou cobrar do teu marido para que ele escute esse episódio. Já. Ele sabe, não, ele sabe disso. Eu digo, cara, eu vou ser cozinheira e tu vai ralar, né? Mas essa seria uma boa. Muito bom, muito bom. Jalusa Deon Kish, muito obrigado pelo teu tempo, pelos conhecimentos. A gente aqui te agradece, toda a nossa equipe do Sinocast agradece a tua presença. Ok, Jamil, um grande abraço para vocês, se cuidem, e estou com saudade da gente se encontrar, né, e poder se divertir um pouco também, né. Um evento sem palestras também, isso é uma coisa legal, né. Ser bom. Tá bom? Nota então, 10, muito obrigado. Agradeço demais e contem conosco, a gente está aqui para ajudar o setor. Show de bola. Essa é a nossa meta. Tá bom? Obrigado, Jalo. Tudo de bom. Um abraço.